Olá a todos, vamos para mais um bate-papo nosso aqui, bate-papo espírita. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro A Gênese, que é a Gênese espiritual, mas nós vamos falar só sobre o princípio espiritual, porque é um capítulo muito interessante e relativamente complexo às vezes, então é bom a gente fazer essa divisão. Antes que a gente possa falar sobre o assunto, entrar no tema, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Oportunidade de estudo, de trabalho, de dedicação, mas todas as vezes que nos encontramos em momentos como esse, o mais importante é a permuta energética, a troca de pensamentos, a busca da elevação do pensamento, cada qual de acordo com suas potencialidades, suas capacidades. Então que Deus, em sua infinita glória e misericórdia, nos conceda mais e mais momentos de estudo, de trabalho, a fim de que possamos nos confraternizar, além, logicamente, do grande aprendizado na busca evolutiva de cada um. Que assim seja. Como eu já havia dito, esse estudo do livro A Gênese eu julgo um estudo muito importante. É lógico que o estudo da doutrina espírita ele é maravilhoso em todos os seus livros, em todo o conhecimento que ele nos traz. Mas o livro A Gênese, principalmente do que nós vamos falar hoje, ele vem mostrar a essência da criação. Então, no contexto geral do livro, a criação dos mundos, a criação dos seres, isso é muito importante para a nossa romagem evolutiva. É muito importante para que a gente possa delinear os nossos passos, o nosso caminhar evolutivo. Então, o livro A Gênese realmente ele é bastante importante em relação a isso. A Rádio Boa Nova, nós temos um programa a nível nacional que é feito aqui em Sorocaba, que vai ao ar em noites de quinta-feira, às 20 horas. Nós temos lá o nosso programa Revelação, que é o estudo do livro A Gênese. E já há mais de 5 anos nós fazemos esse estudo do livro A Gênese, então eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado pelo estudo do livro A Gênese. Como eu havia dito, o capítulo 11, nós vamos falar sobre a Gênese espiritual, precisamente sobre o princípio espiritual. É um assunto que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, e nós vamos ver no decorrer da nossa fala por que às vezes isso gera uma certa confusão no nosso pensamento, uma certa confusão em nossas mentes. Basicamente a gente tem que falar sobre a existência do princípio espiritual. Kardec é muito perfeito em seu sistema pedagógico, tanto que a gente vê em qualquer uma das obras de Kardec, quando ele fala de um assunto, nesse assunto que ele está falando, ele traz um pouco do assunto que ele terminou de falar e já vai nos preparando para o assunto que ele vai falar depois. É perfeito o sistema pedagógico de Kardec. Eu fico cada vez mais maravilhado quando estudo o que Kardec traz para nós. Então a existência do princípio espiritual ela está gravada como a condição do princípio inteligente. Se existe inteligência, nós, a partir do momento que assumimos o conhecimento de que existe inteligência, tudo fica diferente na nossa vida. Então a existência do princípio espiritual, nós vamos ver que quando Kardec coloca princípio espiritual, quando ele fala de espírito no princípio espiritual, ele já se utiliza da palavra espírito com a letra E minúscula, porque é bom que a gente saiba que didaticamente Kardec diferencia o espírito individualizado, ou seja, o espírito que passou a ter pensamento contínuo, que já se tornou individualidade, que essa individualidade não mais vai se desfazer, ele coloca a palavra espírito com E maiúsculo para os desencarnados. E aqueles, então, espíritos com E maiúsculo que estão encarnados, ele chama de almas, também para diferenciar. Então, todas as vezes que nós lemos em Kardec a palavra espírito escrita com E minúsculo, nos períodos anteriores à individualização. Isso é bastante interessante a gente saber, porque o princípio espiritual, existem duas maneiras de se ver essa condição do princípio espiritual. Quando nós vemos qualquer ser humano, em qualquer localidade, falamos aquele ser humano tem um princípio espiritual, nós queremos dizer que ele tem um princípio espiritual, tem um espírito, ou seja, um espírito com E maiúsculo. Se ele não for individualidade, ele não consegue formar o corpo para ele. Isso é uma coisa que nós vamos ver à frente aí
no livro A Gênesis, a gente vai ver que é o próprio Espírito que talha, ele usa esse termo, que talha o seu futuro corpo. Por quê? Porque é princípio espiritual. Ele é o princípio inteligente. Então, às vezes, as pessoas fazem confusão. Mas, Kardec vem mostrar de uma forma que nos convence pela razão, nos convence pelo entendimento. Porque ele dá o exemplo, ele dá o exemplo que todo efeito tem uma causa. Todo efeito material tem uma causa material. Se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Isso é teoria de ciência para pesquisa. Kardec sempre foi pesquisador. Ele nunca fez nada, digamos assim, de improviso. Ele sempre analisou, estudou, pesquisou. Aliás, hoje em dia, raros são os centros espíritas que realizam um trabalho de pesquisa e experiências. Quase nenhum realiza experiências interessantes. Nós deveríamos pesquisar e fazer experiências com relação ao espiritismo nas casas espíritas, mas para isso precisa de um departamento específico, um grupo de pessoas que se dediquem a isso para que surja então as novas descobertas com relação àquilo que Kardec já trouxe. Nós não vamos conseguir inventar nada no espiritismo, assim como Kardec não inventou, só trouxe o que já existia na natureza. Kardec coloca o exemplo do sino nesse texto sobre o princípio espiritual, logo no início, ele coloca o exemplo do sino. Quando nós ouvimos o ruído de um sino, sendo que ele foi movimentado pelo vento, nós conseguimos detectar isso, diferentemente de quando o sino é movimentado por uma inteligência, por um ser humano, que daí é um sinal de alerta, várias batidas de sinos diferenciadas para chamar a atenção. Então, por quê? Porque se fosse somente o sino pelo badalar da movimentação oscilatória do vento, isso para nós fica bem claro que não existe ali um princípio inteligente. Não existe, então, um princípio espiritual. Ao passo que quando é um sinal de alerta, nós sabemos que o sino ele é de metal, mas que uma inteligência está se utilizando dos recursos dessa peça para nos avisar de alguma coisa. É a ação de um espírito inteligente sobre algo material. É interessante que a gente veja que Kardec coloca isso de uma forma bastante tranquila, calma, para a gente ir adentrando no assunto, para que a gente consiga entender que o exercício da lógica e da razão são extremamente necessários para o nosso desenvolvimento intelectual. Então, o pensamento é do espírito. Fica já claro aí nesse ponto do nosso estudo que o pensamento é do espírito. É o espírito quem pensa. Então, o corpo físico, o nosso corpo físico, ele só transmite. É legal que quando a gente estuda a fluidoterapia, por exemplo, aliás, o capítulo 14 do livro A Gênese, Fluidos, é um dos capítulos mais interessantes do livro, porque no Espiritismo, quando a gente estuda fluidos, a gente está preparado para conhecer tudo aquilo que existe no Espiritismo. Mas num curso de fluidoterapia, por exemplo, a gente aprende que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, o espírito pensa, e com o pensamento ele transmite, leva uma notificação através do perispírito para o corpo, para que o corpo realize. Isso é um fenômeno simples quando a gente já conhece, mas é muito interessante que se saiba, para que haja um início de uma caminhada de grandes descobertas a partir dessa máxima. E é interessante que a gente descubra isso. Então o pensamento é do espírito, mas se nós estamos falando de princípio espiritual, se nós estamos falando de espírito, não há possibilidade de falarmos do espírito e do pensamento sem falarmos de Deus. É interessante que nós espíritas reconheçamos, entendamos e trabalhemos isso na nossa mente, no nosso pensamento, porque nós vamos usar por toda a eternidade que Deus é causa. Tanto é que na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Olha, causa primeira de todas as coisas. Deus é causa. Nós não podemos tentar humanizar a divindade, muito menos individualizar a humanidade. Tudo que é individualizado foi originário da causa. Não tem como a causa criar ela mesma. É impossível. Então, sendo Deus causa, não dá para individualizar.
Por isso que muitas vezes nós nos queixamos, nós reclamamos da nossa incompreensão, ou por causa da nossa incompreensão, com relação às leis de Deus. Porque nós gostaríamos de fazer com que Deus fosse individualidade. E quando a gente tenta individualizar a divindade, nós vamos imaginar que ele é como a gente, que ele tem gosto diferente, que tem aspectos diferenciados uns dos outros, mas Deus é causa de tudo que existe no universo. É bom que a gente sempre saiba disso, para a gente entrar no fenômeno da criação que o Espiritismo traz para a gente. A criação é feita de que maneira que a criação é realizada? Então, a tríade da criação é Deus, Espírito e matéria. Deus, a causa, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Espírito, não somos nós individualidades. Deus não cria as individualidades como nós estamos aqui hoje. Deus cria o princípio espiritual. Então ele cria o espírito, né? Ele cria o espírito como princípio espiritual que depois os princípios espirituais vão evoluindo, vão transcendendo e vão evoluindo. E depois a matéria. Olha que interessante. Deus, espírito e matéria. Nós, espíritos, poderíamos evoluir sem a matéria, mas Deus nos dá a matéria para que a união, ou associação, ou a manutenção, ou a manipulação da matéria facilite e torne mais rápida a evolução do espírito. Isso nós aprendemos na introdução do Livro dos Espíritos, lá no resumo da doutrina espírita, no item 6, nós temos lá os 33 princípios da doutrina espírita. E é princípio espírita a gente reconhecer esse fato da tríade e como é que funciona. E também que a matéria, ela foi criada por Deus. Olha que interessante, ela foi criada por Deus para facilitar a nossa evolução, acelerar a nossa evolução. E logicamente, esse espírito, Deus, espírito e matéria, esse espírito é o princípio espiritual. Então, como é que um princípio espiritual pode ter tudo que ele tem hoje, ser como ele é hoje? Porque um dos grandes atributos de Deus, ou dois dos grandes atributos de Deus, a justiça e a bondade, Deus é justo. Ele cria o princípio espiritual que vai evoluindo e se desenvolvendo até tornar-se individualidade. No Livro dos Espíritos nós temos lá onde nós estudamos a individualização do espírito. Aliás, a individualização do espírito, ou seja, a partir do momento que nós começamos a pensar 24 horas por dia, temos pensamento contínuo, aí nós somos individualidades. A biologia, a ciência normal do nosso planeta Terra, aqui a biologia, em todo o seu ciclo evolutivo, ela tem um momento onde os animais deixam de ser animais e surge o homem. Eles chamam isso de período de elo perdido. Existe um elo perdido ali. Quando que deixou de ser animal e tornou-se hominal? A biologia diz que tem esse elo perdido. Nós espíritas já sabemos. O Espiritismo ensina que essa evolução, onde termina a era animal e entra a era hominal, a partir do momento que nós nos individualizamos, a individualização acontece na erraticidade, como desencarnados. Por isso que a ciência, a biologia não consegue comprovar, ela não tem nada material para comprovar, mas o Espiritismo já ensina tudo isso. Então, através da justiça e bondade de Deus, ele logicamente não ia criar um espírito, permitir o surgimento do espírito, permitir o surgimento de todo o universo para facilitar a evolução do espírito, se não houvesse justiça e bondade. A partir da justiça e bondade nós entendemos a criação, a sobrevivência e a imortalidade do espírito. Aí é que é bastante interessante para a gente entender esse princípio espiritual. Então nós vamos... existe uma confusão que alguns acham e consideram que o princípio espiritual é uma modificação do fluido cósmico universal. Se assim o fosse, ele também seria matéria. Estaria sujeito às leis da matéria. Isso não é possível. O princípio espiritual é princípio espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco. E o princípio vital é o princípio vital. O princípio vital, sim, ele é uma modificação do fluido cósmico universal. O princípio espiritual e a individualidade, isso é interessante a gente saber. Em todo o universo
em todo o universo criado por Deus, vale dizer que Deus é eterno e é infinito. Se ele é eterno e infinito, está lá, atributos de Deus, da divindade. Nós podemos ver isso também nos princípios espíritas, lá no Livro dos Espíritos. Se alguém quiser pesquisar detalhadamente sobre os princípios espíritas, pode fazê-lo entrando na internet e coloca lá, Kardec Sorocaba. A Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec tem lá, disponibilizado no YouTube, 33 princípios espíritas. São bate-papos, como se fosse uma aulinha, uma explicação de cada um dos 33 princípios, que leva aí numa variante entre 25 e 35 minutos cada um deles, na média. Nenhum ultrapassa 40 minutos, podemos ficar tranquilos com relação a isso. Então coloca lá no YouTube, Kardec Sorocaba, vai aparecer lá os princípios estudados de forma detalhada, embasados somente em informação da codificação de Kardec. Quando nós vemos essa questão do princípio espiritual se individualizando, quando é princípio espiritual ainda não é individualização, ainda não é individualidade. Quando nós entendemos, como por exemplo está no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia do Universo, ou Uranografia Geral do Universo, nós vemos que Galileu fala que a constituição do corpo físico, ela surge a partir de uma quantidade determinada de moléculas que dá a forma humana. Para que haja uma individualização do espírito, é necessário que, nós vamos chamar assim, que partículas, um certo número de combinações de partículas de princípio inteligente chegue num ponto que o pensamento vai vir a ser contínuo. Aí então surge a individualização. A partir da individualização, espírito com E maiúsculo, não existe nenhum espírito igual ao outro. Nós vemos tanto na Gênese, algumas oportunidades, Kardec escreve, nós entendemos e somos sui generis. O que é sui generis? Nós somos únicos. Cada espírito individualizado é único. O princípio espiritual, ele é aquilo que fez surgir a nossa individualidade. Seria como se, numa analogia bem pobre, bem simples, se a gente entrasse numa pedreira, visse aquele monte de pedra, foram separadas através de explosão. Se nós atribuíssemos a individualidade a uma pedra, estaria errado. A individualidade era tudo que tudo que formava aquela montanha que foi explodida. No caso do espírito, os pequenos princípios princípios espirituais, eles vão evoluindo, vão trafegando pelo planeta Terra, no nosso caso aqui do planeta Terra, eles vão se somando, se unindo. Então tem princípio espiritual numa planta? Tem. Tem princípio espiritual numa rocha? Tem. Porém a quantidade não determina que ele venha a ser individualidade. Não dá para ser individualidade. Tem princípio espiritual nos animais? Tem princípio espiritual nos animais. Mas os animais não são individualidade. Tanto que no livro dos médiuns, Kardec até fala no livro dos espíritos que os animais eles têm uma certa individualidade. Mas no livro dos médiuns, Kardec mostra que quando o animal morre, aquele princípio espiritual se desagrega e vai formar outros corpos imediatamente. É bom pesquisar lá no livro dos médiuns. Mas no nosso caso da individualidade, nós somos hoje espíritos individualizados. Então um conglomerado de princípio espiritual numa certa quantidade e, logicamente, em determinadas condições, agrega-se e forma-se um espírito individualizado. A partir desse momento, eu volto a repetir, nós somos únicos, não existe nenhum espírito igual ao outro. A confusão entre princípio espiritual e princípio vital é que muitas vezes faz com que a gente não consiga entender. E eu vou explicar daqui a pouco por que o entendimento é tão diferente. Mas o princípio espiritual é oriundo de Deus. É como se fosse o campo de ação do pensamento de Deus, da atividade mental de Deus, se ele tivesse uma mente. Ali é que surge, porque nós fazemos as nossas criações semelhante ao sistema de criação de Deus. Nós só criamos através do pensamento. Então,
nós poderíamos, numa analogia bem pobre, poderíamos dizer que nós somos criaturas do pensamento de Deus, nosso Pai. Mas o princípio espiritual, ninguém sabe exatamente ainda como ele foi criado, mas ele foi criado por Deus. Já o princípio vital é a soma de tantas e quantas modificações do fluido cósmico universal que chega num determinado momento, ele se transforma em princípio vital, né? A energia que dá a vida a toda a vida que existe no nosso planeta e em outros mundos, talvez algumas diferenças, mas o princípio logicamente será o mesmo, porque Deus ele tem bondade e justiça. O ponto de partida do espírito ou do princípio espiritual é que ainda é uma incógnita para nós, porque as ciências humanas ainda não têm condições de descrever exatamente como nós, espíritos, ou como o princípio espiritual foi criado. Nós sabemos que ele existe, o Espiritismo ensina que ele se individualiza em determinado ponto da sua evolução, ele se individualiza, torna-se então inteligente, né, o ser inteligente, e daí, a partir daí, continua evoluindo para chegar num processo chamado de perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Tem muita gente que acha que nós vamos chegar a sermos perfeitos como Deus, nosso Pai, é perfeito. Nós não vamos conseguir, porque Deus é a causa. Como é que nós chegaremos à perfeição se nós não somos causa, nós somos criatura? É interessante que a gente reconheça esse fato de que Deus é a causa. Nós podemos chegar perto da evolução de espíritos puros, considerados anjos e toda aquela coisa. Nós vamos ter espírito. O que é um espírito puro? O espírito puro é mais ou menos como a pureza da química, não é? O espírito puro está livre de impurezas. Todas as suas impurezas morais e ou físicas ele eliminou e passa a ser espírito puro. É bom que a gente entenda essa didática pedagógica de Kardec, porque as pessoas ficam atribuindo valores e poderes a espíritos puros. Ele não tem atributos e poderes similares ou condicionados de uma forma que ele seja igualado à divindade, porque a divindade é causa. É bom que se a gente sempre bata nessa tecla. E sendo Deus eterno e infinito, ele é eterno no tempo e infinito no espaço. Ou seja, criou desde toda a eternidade daqui para trás e continuará criando daqui por toda a eternidade daqui para frente. Cria incessantemente os mundos, as coisas e, logicamente, a tríade da criação, Deus, Espírito e Matéria, Deus sendo causa, Espírito e Matéria, princípio espiritual e matéria, continuam sendo criados em todos os dias, 24 horas por dia. Isso na contagem do planeta Terra. Já na condição infinita de Deus, né, que o infinito é o espaço, é muito complicado para a gente ainda entender o que seja infinito. Porque nós temos dimensões gravadas em nós de acordo com a nossa evolução. Aí eu chego num ponto que eu gostaria de dizer o seguinte: por que é difícil para a gente entender a criação do Espírito, o surgimento do princípio espiritual? Porque falta, como o Espírito da Verdade diz a Kardec, falta para nós algumas faculdades. Algumas faculdades faltam por causa da nossa evolução. Outras estão subordinadas à vida espiritual. E quando nós estamos encarnados, a união do espírito com a matéria, com o corpo, subtrai alguns efeitos das faculdades e nós não conseguimos compreender. Então, conforme nós vamos... Por isso nós desencarnamos e reencarnamos, para exercitar esse aprendizado, para aprender cada vez mais, fazer um balanço. Então, o que seria muito importante é saber que Deus é a causa, o princípio espiritual está em todo o infinito, né, no tempo e no espaço, existe princípio espiritual, que as suas porções vão então se individualizando, vamos dizer assim, numa analogia bem pobre, bem simples. Mas Deus, sendo justiça e bondade, ele nos mostra, o Espiritismo vem nos mostrar, que todos nós temos o mesmo princípio. O que significa isso? Todos nós partimos do princípio espiritual para sermos individualidades. Então, por isso que nós vemos que nós somos criados simples e ignorantes. O que é ser
na criação, o que é ser uma criação simples? Simples não é a simplicidade da humildade, mas é o mesmo simples da pureza que nós colocamos como se fosse na química. Nós não somos tão compostos. Quando surge o princípio espiritual, nós não somos tão compostos como somos hoje enquanto individualidades. E a ignorância, ou seja, nada sabemos, vamos aprendendo gradativamente. Então existem situações gravadas em cada uma de nós, individualidades, que são exercícios do princípio espiritual nos reinos mineral, vegetal e animal. Agora estamos no hominal e futuramente estaremos no angelical. Basicamente seria uma sequência evolutiva de bilhares e bilhares de anos, talvez de séculos, que a gente, na pobreza da nossa língua, da língua humana, da comunicação humana, a gente fala assim. Então eu tenho referências em mim que estão no reino mineral, tanto que o nosso corpo produz sais, minerais, ele produz, porque nós já exercitamos, o princípio espiritual tem tudo isso gravado nele, mas a individualidade não tem. Tem como aquisição evolutiva. Tanto que a gente pode observar que numa gestação humana, se a gente for colocar assim, assistir a gravidez de uma mulher, do início até o seu finalzinho, desde o momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo, nós vamos ver o quanto existe de evolução. Praticamente toda a evolução do reino animal terreno acontece no ventre da mulher. Num processo quase que auto e sintomático, como diz André Luiz, é um processo eletromagnético. Por quê? Porque já está no princípio espiritual gravado tudo o que é para acontecer. E esse princípio espiritual agora não é o princípio na gestação, não é o princípio espiritual antes da individualização. É o princípio espiritual, a individualidade. Nós, enquanto individualidades, nós já temos, juntamente com o recurso de Deus e dos Espíritos, condições para formar o nosso corpo. Da individualização para trás, a criação é uma criação orientada pelos espíritos superiores e pela divindade. A partir da individualização, nós temos uma parte muito maior de participação nesse fenômeno. Mas na criação, que Deus nos cria simples e ignorantes, Ele não cria individualidade. Para que a gente entenda, seria mais ou menos assim. Deus, Ele dá a matéria-prima do universo, o princípio espiritual e o fluido cósmico universal. E os espíritos puros, em grupo, se responsabilizam por fazer com que surjam os seres, as coisas e os mundos em processo de cocriação. Deus dá a essência, a matéria-prima básica, e os seus espíritos puros vão fazendo o processo de cocriação. O caminho da perfeição relativa, é bom que a gente entenda por que esse caminho de perfeição, por que Deus criou os espíritos dessa forma? Por que Ele criou a matéria para facilitar, para ajudar os espíritos? Porque Ele quer que a gente atinja uma perfeição relativa. Por que essa perfeição é tão relativa assim? Porque Ele é causa e nós jamais vamos ser causa. Mas o interessante é o seguinte, conforme nós evoluímos intelecto e moralmente, porque a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral, conforme nós vamos evoluindo, mais nós compreendemos sobre Deus, sobre o Espírito e sobre a matéria. É uma permissão de Deus que Ele praticamente nos diz, conforme o meu filho cresce, mais ele aprende. Conforme mais evolui, mais aprende, mais entende. Kardec, na Revista Espírita de 1864, novembro de 1864, quando ele viajou lá para os países nórdicos para fazer visita para os espíritas, ele diz uma coisa bastante interessante. Ele diz aos espíritas, ele chama de irmãos espíritas, ele diz que aos espíritas cabe conhecer, entender e aceitar o espiritismo. Interessante que a gente pense nisso. Aceitar. Porque é o mesmo fenômeno que acontece com as leis de Deus. Nós precisamos entender e aceitar as leis. Se eu não aceito, não adianta entender. E para isso eu preciso fazer com que
o meu esforço individual ou esforço da individualidade faça com que eu agregue melhores condições de aprendizado para que eu faça a minha evolução intelectual. E esforço na compreensão e entendimento e aceitação das leis de Deus para que surja a evolução moral. Enquanto mais evoluído intelecto moralmente, mais próximo do entendimento profundo da criação, da divindade e tudo eu vou ter. Então por isso nós temos hoje, em meio a toda a humanidade, muitas opiniões díspares, muitos níveis de conhecimentos diferentes, porque nós temos muitos níveis de evolução diferentes. Conforme nós vamos nos esforçando por evoluir, nós vamos entendendo e aprendendo cada vez mais sobre a nossa individualidade, a criação do universo e tudo que se relaciona entre Deus e a nossa individualidade. Basta que a gente entenda que a criação de Deus é incessante. Jamais deixou de criar e jamais deixará de criar. Então como é que cria a individualidade pronta? Não, ele não cria as individualidades prontas. Ele cria ignorante ou simples e ignorante, que até chegar na individualidade nós ganhamos dois presentes de Deus extremamente fantásticos. O primeiro presente que Deus dá a nós, mesmo antes da nossa individualização, é o instinto. Todos nós já temos o instinto gravado em nós desde o período anterior à nossa individualização. Os animais têm instinto. Então, o princípio espiritual dos animais se desenvolve também através do instinto. Nós já temos o instinto garantido em nós. Hoje usamos muito mais a inteligência. E no futuro vamos usar muito mais a intuição. Por isso é bom a gente dar um certo valor para a nossa intuição, já para ir treinando essa nossa intuição. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque se Deus ele cria dessa maneira incessante, sempre haverão, e todos nós somos sui generis, sempre haverão níveis diferentes. O primeiro presente que ele nos deu antes da individualização é o instinto, e nós vamos manter esse instinto agora daqui para todo o nosso futuro. E olha que interessante, Deus nos dá um outro presente quando pergunta a Kardec ao Espírito da Verdade. Ele faz uma pergunta bastante interessante, aonde está gravada a lei de Deus? O Espírito da Verdade responde, na consciência. E aonde está a consciência? Está no Espírito. E como é que nós fizemos a aquisição de nossa consciência? A nossa consciência foi dada de presente para nós por Deus nos instantes da individualização. Quando nós nos individualizamos, nós só passamos a pensar 24 horas por dia porque ganhamos a consciência. E essa consciência que nos diferencia, então, dos outros seres vivos. Porque nós temos consciência e através da consciência vamos desenvolver todas as outras faculdades do espírito. É interessante que a gente saiba isso, porque eu chegando aqui próximo ao final, porque nós não podemos usar muito tempo, eu trouxe o livro porque eu quero ler o último parágrafo desse princípio espiritual do capítulo 11 do livro A Gênese. No último parágrafo, Kardec coloca assim: antes que a Terra existisse, mundos tinham sucedido a mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço era povoado por seres espirituais em todos os graus de progresso, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que de toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Ou seja, quando a Terra surgiu, o universo já era povoado por espíritos de condições diferentes, individualizados ou princípio espiritual, não era individualizado. Os germes da criação do corpo físico já estavam no planeta. Então esses espíritos, alguns vieram em transmigração, já vieram espíritos individualizados para o planeta Terra. E outros foram se desenvolvendo do princípio espiritual, ou seja, passaram a ser individualidades aqui no planeta Terra. Aí nós vamos entender que se os mundos sucedem aos mundos, as galáxias sucedem-se às galáxias, nós vamos entender que a infinitude de Deus é absolutamente perfeita. Então nós não podemos esquecer jamais que entendamos como nos entendamos.
O entendimento do princípio espiritual, seja ele qual for, algumas coisas são básicas. Deus nunca perde o comando porque é perfeito. Deus nunca perde a misericórdia porque ele é bondoso, misericordioso. Então, nada que esteja acontecendo está fora do conhecimento, está fora da previsibilidade da criação divina. Então, Deus, ele é onipotente, Deus é onipresente, onisciente, perfeito em todas as suas ações e não pode deixar de ser assim. Aí, como está também no livro A Gênese. Mas, uma coisa muito importante para nós é nós entendermos a previdência e a providência de Deus. Deus é previdente quando cria e nesse projeto de criação ele sabe exatamente o que vai acontecer. E ele nos provê em todas as nossas necessidades, mesmo que nós deixemos de conhecer, deixemos de entender, a providência não nos abandona jamais. Vale a pena a gente fazer um estudo como esse, desse assunto, sentado em grupo, discutindo, contextualizando, porque estudar significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. E nós só vamos desenvolver discutindo, debatendo, nos entendendo. E a leitura, a gente pode ler quantas vezes quiser, às vezes só vai ficar baseada na nossa opinião. Que espero, nesse momento, ter trazido um pequeno contributo para entendermos um pouquinho mais sobre o princípio espiritual. E ainda assim, com muita gratidão a Deus, dizendo que Ele nos conceda mais e mais momentos de estudo, de trabalho, de dedicação, mas que no entendimento de cada vez mais profundo o conhecimento sobre o princípio espiritual, a gente tem em si a certeza de que tudo isso serve para que a divindade nos mostre que nós somos, desde todo sempre, e seremos daqui, por tudo que tivermos à frente, irmãos uns dos outros, filhos de Deus, nosso Pai. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.